Então, pessoal, estou aqui falando sobre o meu trabalho como jornalista, como escritora e como editora. E agora eu vou focar um pouco mais no meu trabalho como escritora, né? Eu tenho muitos livros publicados e eu comecei, na verdade, escrevendo para adultos. Eu escrevia romances, crônicas em jornal e escrevia um ou outro conto, assim, de vez em quando, mas o foco mais era um livro adulto, que era a minha expressão, assim, mais, digamos, genuína da minha vontade de escrever. Mas aos poucos eu comecei a fazer isso que eu estou fazendo agora, que é entrar na escola e conversar com jovens, e conversar com crianças, e isso me despertou uma vontade muito grande, uma demanda de conversar com esses outros públicos por meio da escrita. De modo que eu acabei começando a escrever para outras faixas etárias também. Fui escrevendo para jovens, fui escrevendo para crianças, para faixas etárias diferenciadas, né? E hoje eu gostaria de falar para vocês, principalmente, sobre esses livros que eu tenho mais focados aí para o pessoal do Fundo 2, né? Do 6º ao 9º ano, que é o público que eu tenho frequentado mais, assim, nas minhas idas às escolas. Não que eu não tenha infantis, eu até tenho uma série de livros infantis aqui, livros já publicados também, alguns adotados em escola, e até eu queria mostrar para vocês um aqui, que é esse Oma Fergus Alice, que é um livro meu, esse A Vovó Fala Tudo Errado, que é um livro para crianças, que foi publicado em alemão. Uma dessas minhas idas à Alemanha, como eu contei para vocês na primeira parte, uma editora de lá acabou gostando desse livro e fez a tradução para o alemão. Então, temos também o Oma Fergus Alice, que é esse livro em alemão que eu tenho. Mas eu vou falar também agora, principalmente desses livros voltados mais para o público da faixa de vocês, de 6º ao 9º, né? Aqui, por exemplo, eu tenho o Bola Dentro, um furo de reportagem, que é um livro no qual eu falo um pouco da minha experiência como jornalista, né? Esses meus 30 anos na função de jornalista acabaram me também provocando uma demanda de contar, de explicar um pouco para a juventude o que é esse trabalho, alguns desses conceitos. Eu uso um pouco como pano de fundo a questão do esporte, que eu gosto muito de futebol. Eu tenho até um romance sobre futebol, tá aqui também, eu depois posso mostrar para vocês. Mas, na verdade, a história é o seguinte, é uma turma de alunos, né, que vai fazer um jornal, é provocado pela professora, e eles são de uma cidade pequena, e aí eles vão ao clube da cidade para fazer um levantamento de pautas lá no clube. Então eles fazem entrevista com o jogador, eles fazem matéria sobre coleta seletiva que eles viram lá no clube, eles fazem até matéria de política, porque está tendo uma eleição para presidente do clube, então tem 2 chapas, aí eles aprendem um pouco também sobre isso. Legal nessa história, além disso da escola, dos meninos aprendendo como fazer um jornal, é conhecer um pouco desses conceitos que eu falei com vocês, pauta, né? Aqui tem um glossário que eu fiz para mostrar para vocês, um glossário com esses conceitos, apuração, pauta, ética, edição, editoria, expediente, fechamento, enfim, uma série de conceitos ligados ao jornalismo. E uma das coisas que se fala também nesse livro, e que eu trabalho muito e tenho falado muito nas escolas, é a questão da crônica. Porque a crônica, ela é um gênero literário, um gênero de escrita, que é intermediário, ele é um híbrido entre o jornalismo e a literatura. E é uma coisa que eu fazia muito quando eu trabalhava ainda como jornalista, tanto é que eu tenho 2 livros de crônicas. A crônica, ela é jornalismo, porque ela aparece no jornal e ela comenta questões do dia a dia do jornal. Mas ela também é literatura, porque ela fala isso de uma maneira que a linguagem jornalística não permite, que é uma maneira, às vezes, bem-humorada, mais adjetivada, às vezes poética, e eu gosto muito de fazer isso na crônica, né? Eu trabalhei na revista Veja Brasília, por exemplo, durante 2 anos, publicando crônicas, no Correio Brasiliense, onde eu trabalhei também, publiquei várias crônicas lá, no estado de Minas, de Belo Horizonte, onde eu trabalhei. Então, um outro livro que eu trouxe para mostrar para vocês é esse de crônicas, que chama O Planeta das Flores Amarelas.
Esse livro a gente tem trabalhado em muitas escolas, também está adotado em algumas escolas. O que é bacana na crônica? A crônica te permite esse olhar, assim, sobre um detalhe, sobre uma coisa que aparentemente não seria matéria de jornal. Por exemplo, às vezes a pessoa vê uma borboleta, né, pousando de flor em flor. Isso aí da matéria de jornal, parem as máquinas, borboleta pousa de flor em flor, claro que não. Mas, para o olhar do poeta, para o olhar do cronista, isso traz uma maneira de você comentar coisas bacanas. Eu vou ler uma crônica dessas, desse livro Planeta Flores Amarelas para vocês. Eu tenho várias aqui, vou ler uma mais na linha assim, bem humorada, porque o pessoal prefere mais, né? Por exemplo, a que eu vou ler para vocês aqui se chama A Noite do Roncador. Ela, deixa eu ver qual página aqui, Noite do Roncador, 121. Essa crônica é baseada num fato real, aconteceu mesmo. A maioria das crônicas é baseada em fatos reais. Né? A gente observa, tem que estar com o olhar. Como é que você faz uma boa crônica? Olhos abertos, ouvidos abertos. Eu ouço muito conversa em ônibus, em fila. Agora não, que a gente está de quarentena, quietinho em casa. Mas quando a gente está na rua, a gente está sempre com olhos e ouvidos bem abertos para você gerar sempre uma boa crônica. Então, eu vou ler para vocês A Noite do Roncador, que é uma crônica que eu tenho lido muito em escola, o pessoal sempre gosta. Quando a plateia começa a ocupar o Teatro Nacional, os músicos já estão no fosso, suavemente afinando os instrumentos. O maestro entra em cena e, quebrando o protocolo, profere poucas palavras. Apresenta o convidado especial, o violonista estrangeiro com seu Stradivarius legítimo. Gente, eu preciso fazer um parêntese aqui. Para quem não sabe, Stradivarius é uma marca de violino assim, a mais top de todas no mundo. Stradivarius é tudo, é o que há. É a grife total aí nos violinos. Então, ele apresenta, o maestro, né, apresenta o convidado especial, o violonista estrangeiro com seu Stradivarius legítimo. Já nesse curto discurso, a moça percebe que o barrigudo ao seu lado deixou tombar a cabeça, queixo no peito e começa a roncar. As palmas entusiasmadas da audiência o despertam imediatamente e ele, como os demais, aproveita para aplaudir com entusiasmo. Gira a câmera. Na fila em frente, na direção da moça e do barrigudo, 3 amigos apaixonados por Mozart ouvem o primeiro ronco e se entreolham de soslaio. Mas a peça musical começa e só depois de uns 5 minutos o barulho torna a se manifestar. Dessa vez, sem a interrupção abrupta das palmas, ecoam vários roncos seguidos, ritmados. O amigo da ponta esquerda torce de leve o pescoço e consegue ver bem o tipo. Queixo no peito, olhos hermeticamente fechados, ele respira com força, trazendo na ida e na volta o barulho inconfundível, ensurdecedor. O amigo da ponta direita vê não apenas o roncador com o riso mal contido da moça da poltrona de trás. O amigo da ponta direita vê não apenas o roncador, como o riso mal contido da moça da poltrona de trás. Concentrada no andante, ela passa do sorriso a quase gargalhada, boca aberta, olhos e músculos faciais se deliciando com o mico alheio. Já o amigo do meio vai ficando cada vez mais perturbado, com o contínuo retumbar. Tenta uma leve tossidinha, mas, para não perturbar o violonista e seu Stradivarius, ela sai fraca demais, muito baixa para o diapasão do roncador. Câmera invertida. Maestro e músicos dificilmente conseguiriam captar o rumor, ao contrário da fila inteira do barrigudo, das 3 à sua frente e das 3 às suas costas. A vizinha está cada vez mais incomodada. A vizinhança está cada vez mais incomodada. Mas a fina educação não permite que ninguém aborde o inconveniente. Ele só desperta no fim de cada movimento, quando a plateia recompensa o virtuosismo do solista com frenéticos aplausos, sendo os mais frenéticos os dele, que, assustado pela quebra da melodia,
agita braços e mãos com inaudita empolgação. Agora corta. A câmera dá uma volta e ocupa o lugar do roncador. Ele não dorme há dias, há semanas, há anos. Sofre de insônia crônica. Não pode tomar remédio para dormir, porque se o fizer, perderá a hora do trabalho. Já tentou de tudo: fitoterapia, florais, acupuntura, doin, shiatsu, hipnose. Nada o faz conciliar o sono, a não ser música clássica. E não adianta CD ou DVD, tem que ser ao vivo. Toda semana a orquestra toca de graça. Basta chegar meia hora antes, pegar o ingresso na bilheteria do teatro, acomodar-se na poltrona macia e... As terças-feiras são as melhores noites do roncador. Ele finalmente se realiza, se embebeda da arte mais pura e elevada para seu corpo e sua alma. Por dentro, pede perdão aos vizinhos, aos músicos e ao próprio Stradivarius, mas hoje é dia de mergulhar no profundo abismo do sono. Então, esse é o Planeta das Flores Amarelas. Aí eu vou falar para vocês ainda de mais 3 livros aqui que eu tenho voltados para o pessoal da faixa etária de vocês, tá? O primeiro é o 1974, que eu escrevi exatamente pensando no pessoal de 13, 14 anos. É a história de uma menina que viveu nesse ano de 1974, no Brasil, na época da ditadura militar. É claro, essa menina é baseada na minha própria experiência. Eu tinha 14 anos nessa época, não dá para ver direito, mas essa menina da capa que sou eu com 14 anos. Era bem bonitinha, mas eu achava que era feia. Essa é a história da menina. Ela tinha autoestima muito baixa. Então, ela, embora fosse uma menina inteligente, bonita, bacana, muito querida pelos colegas, ela tinha, assim, um pouco de complexo, achava que ninguém ia querer namorar com ela e tal. E ela era muito antenada, ela lia muito jornal, ela via TV, assistia, dava notícia do que estava acontecendo no Brasil e no mundo. Então, esse livro é bacana porque ele fala não só dessa trajetória dela, dessa experiência dela com a escola, com os colegas, com os professores, com os amores, aqueles primeiros amores, beijos, etc., como fala também do que estava acontecendo no Brasil e no mundo como pano de fundo, né? Por exemplo, em 1974 teve Copa do Mundo, teve troca de presidente no Brasil, embora não tivesse eleição, mas trocava de presidente, porque um general escolhia o outro general que ia substituir ele, né? Teve uma opção de coisa acontecendo que ela comenta. Então é bacana que vai entremeando, você vai conseguindo acompanhar um pouco também da história do Brasil naquele momento. E é naquela linguagem bem, eu procurei uma linguagem bem adequada ao que a gente vivia na época, algumas expressões. Então, às vezes a pessoa lê o livro e fala, nossa, você desenterrou cada expressão, que eu falo, por exemplo, putz grila, bicho. Eram umas expressões que usava na época, assim, bom, tem que ler. É a história da Cacala, essa menina de 14 anos. Muita gente se identifica com ela. Também pensando numa forma de falar um pouco da história e falar um pouco de gente, das experiências humanas, eu escrevi esse Sonhos Olímpicos, que são contos curtos, todos têm esse tamanho aqui, ó, 2 páginas, não mais que isso. E são sobre esporte, Sonhos Olímpicos, mas são também histórias humanas e histórias que estão ambientadas nos Jogos Olímpicos. Uma história para cada edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Os Jogos Olímpicos da Era Moderna, para quem não sabe, mas acho que hoje em dia todo mundo sabe isso, recomeçaram em 1896 em Atenas. Né? Então, cada uma dessas edições eu pesquisei, eu descobri uma história e às vezes a maioria das vezes eu também ficcionalizei. Então, são contos por isso. São alguns, a maioria baseada em histórias reais, mas eles têm uma dose de ficção para permitir que aquilo virasse uma história com emoção, com toques humanos também. Sonhos Olímpicos, portanto, conta histórias muito interessantes que eu descobri. Por exemplo, a primeira negra ganha medalha,
o primeiro negro, o primeiro brasileiro, o primeiro isso, o primeiro aquilo. Mas tem histórias também de perdedores, nem sempre as histórias bacanas são aquelas sobre os vencedores. Tem história aqui que eu descobri de um brasileiro que chegou em último lugar numa prova de 10 mil metros, mas foi aplaudido em pé pela plateia, porque a plateia ficou sabendo da saga que foi para ele conseguir chegar naquela prova. Ele tinha corrido de São Francisco até Los Angeles, na Califórnia, para poder conseguir chegar a tempo de disputar a prova. Então tem umas histórias bem bacanas, por exemplo, tem histórias de como no princípio dos jogos as mulheres não disputavam medalhas, as competições de mulheres não eram valendo, eram só demonstrações, por exemplo, jogava golfe, jogava tênis, mas desde 1936 em Berlim que passaram a ser competitivas as disputas de mulheres. Só que, à medida que foram ficando competitivas, as mulheres também foram ficando mais competitivas, mais fortes, mais musculosas, mais velozes, mais resistentes. E aí, muitos homens começaram a desconfiar de que aquelas mulheres fortonas daquele jeito não eram mulheres. E aí inventaram um negócio chamado teste de feminilidade, para verificar se essas mulheres eram de fato mulheres. E aí, bom, eu conto essa história, uma história comprida, de como se desenvolveu esse teste de feminilidade e de como mesmo com o avanço, porque antigamente o teste era só tirar a roupa e mostrar, mas aos poucos isso foi ganhando ares científicos, passou a ter contagem cromossômica e mesmo isso continuava dando dúvidas. Enfim, tem histórias dramáticas aqui relacionadas a mulheres que ganharam prêmios, que ganharam medalhas e foram desclassificadas por não passar no teste de feminilidade. E mesmo assim, eram mulheres. Então, são histórias que é preciso falar delas. Falo disso, entre outras coisas, nesse livro dos Sonhos Olímpicos. Por fim, o último, não é o último, mas enfim, o livro mais recente que eu tenho e que tem interesse para a juventude, eu acho que tem, né, nessa faixa aí que vocês estão, é esse livro chamado Iaualapiti, Filhos da Natureza. Esse livro é uma reportagem, né, como eu sempre a vida inteira fui repórter, eu fiz uma reportagem sobre essa etnia, os Iaualapiti, que são índios lá do Xingu, do Parque Nacional do Xingu, no Mato Grosso. Né? Esses índios, durante boa parte do século XX, não tiveram aldeia. A aldeia deles foi dizimada por lutas, brigas e doenças. E ao longo das décadas eles conseguiram se reorganizar, refundar a aldeia. Hoje em dia eles existem, são uma comunidade de muito poucos sobreviventes, né, que falam a língua Iaualapiti. E esse livro tem umas fotos muito lindas, feitas pelo Paulo de Araújo, que é o fotógrafo, meu parceiro. A gente entrevistou o pessoal da família deles. Eu vou mostrar para vocês a foto do principal entrevistado desse livro, que é o Piracumã. Vou mostrar o Piracumã para vocês. Ai, a gente passou o Piracumã, eu não vi, desculpa, com licença. Aqui. Esse aqui é o Piracumã. Ele foi quem me deu a entrevista maior, que conta a história do povo Iaualapiti. Depois que o Piracumã me deu essa entrevista e me pediu, conte a nossa história, me ajude a difundir para o mundo essa nossa história, ele morreu. E eu levei alguns anos batalhando para conseguir publicar o livro. Afinal, no ano passado eu consegui, esse livro hoje está disponível. É uma maneira da gente conhecer um povo brasileiro com seus costumes, com sua cosmologia, com seu modo de ver o mundo e a vida, e conhecer uma história que é importante porque somos nós brasileiros. E conhecendo, a gente respeita mais, a gente defende mais. E os povos indígenas brasileiros, mais do que nunca, estão precisando de defesa, estão precisando ser acolhidos, amados e protegidos por toda a nação brasileira. Então, com o livro do Iaualapiti, eu me despeço de vocês. Eu estou nas redes sociais, eu tenho muitos trabalhos, Facebook, Twitter, Instagram, estou em toda parte, sou fácil de ser encontrada.
No meu Facebook tem a Outubro Edições, que é essa minha editora, que eu falei dela para vocês. Então, façam contato, eu gosto muito de conversar, gosto de conversar com todo mundo, adolescente, jovem, criança, adulto, professores, etc. Agradeço à Secretaria de Educação por essa oportunidade e me coloco à disposição para estar junto de vocês, ajudando a enfrentar aí essa pandemia, que se tudo der certo, se a gente fizer tudo certinho, a gente vai conseguir sair mais forte dela. Um beijo para todos, obrigada pessoal.